O Departamento de Trânsito do Amazonas lança novas placas de veículos para combater o roubo e clonagem. 5 meses após a cheia do Rio Madeira, condutores ainda encontram dificuldades na BR-364. Esses são alguns dos destaques do edição de sábado de hoje, que vai mostrar também. Em Rio Branco, Receita Federal libera o terceiro lote do Imposto de Renda 2014. Cirurgias de catarata de alto padrão são realizadas em Manaus. Banco sensibiliza mães à doação de leite materno para bebês prematuros. E ainda, personalidades são homenageadas em medalhas da Ordem do Mérito do Tribunal Regional do Trabalho. Manaus, 16 de agosto de 2014, a edição de sábado está no ar. Quem trafega pela BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco ainda sente as consequências provocadas pela maior cheia da história do Rio Madeira. Quase não dá para ver a estrada do distrito de Jaci, Paraná, a 80 quilômetros de Porto Velho por conta da poeira. Sem asfalto e com grande movimento de veículos, é preciso reduzir a velocidade para não danificar os veículos e conseguir enxergar. Quem não lembra da rodovia inundada durante 4 meses no início deste ano? Imagens nunca antes registradas. A cheia histórica do Rio Madeira deixou o Acre isolado. Foi preciso criar uma força-tarefa da Defesa Civil para que alimentos, combustíveis e medicamentos não deixassem de passar. 5 meses depois, percorremos 350 quilômetros da rodovia, de Porto Velho até a divisa com o Acre. Os estragos provocados pela enchente histórica do Rio Madeira ainda são transtornos na vida de quem roda por aqui. As pontas das pedras, a viagem passada eu perdi um pneu da tração, um pneu novo que eu tinha comprado, perdi o pneu, bateu numa pedra daquela e estourou, né? Ele não é o único. Pedras pontudas, buracos provocam prejuízos, atrasam a viagem. É difícil de rodar nessa BR, é muita pedra, corta pneu, muito prejuízo, a viagem demora, a gente fica muito cansado. Não sei até quando que vai ficar isso aí, né? O DENIT contratou uma empresa para fazer a manutenção dos trechos e o serviço começou no final de julho. Máquinas reviram a terra para compactar novamente. Asfalto que é bom deve demorar. Esta outra equipe do DENIT faz reparos nos buracos formados onde há asfalto. Mas a proposta agora será elevar a rodovia nos cerca de 40 quilômetros que ficaram submersos para prevenir no caso de outra enchente. Só que, por enquanto, não há prazo para este trabalho. Até lá, um teste de paciência para motoristas que dependem da rodovia, único acesso por terra do Acre ao restante do país. O Departamento de Trânsito do Amazonas lança novas placas de veículos para combater o roubo e a clonagem de automóveis. O edital para a seleção da empresa responsável em operar o novo sistema de fabricação das placas está aberto e tem vigência de 30 dias. Com a medida, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas se adequa a uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. As novas placas terão um lacre específico e um sistema eletrônico de identificação permitindo o rastreamento do veículo em caso de roubo ou clonagem de placas, como explica o presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Essas placas elas terão código de barra, onde nesse código de barra vai estar identificado o fabricante, o dia que ela foi fabricada e a ordem de serviço que foi dada do Detran para a fabricação dessa placa. Segundo, ela terá um QR Code, que ela terá na placa traseira, dianteira e também no para-brisa dianteiro do veículo, onde com um código de um leitor de barra, um leitor óptico, você vai ter ali toda a vida daquele veículo, se tem restrição, se não tem restrição, se o número do chassi está correto. Segundo os dados do órgão, mais de 3.000 carros foram roubados em um ano na capital amazonense e aproximadamente 1.500 donos de carros foram vítimas de placas clonadas. Até junho deste ano, aproximadamente 35.000 emplacamentos foram realizados.
O Detran irá gerenciar o sistema e o preço das novas placas para o consumidor. Para a adequação do sistema, que deve começar a operar em outubro, o órgão está investindo quase R$1 milhão, além de uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vamos investir também em antenas que serão colocadas na cidade, em alguns pontos estratégicos da cidade, para monitorarmos esses veículos, também nas nossas blitz, para detectarmos os veículos que estão com irregularidade. Nesse caso, uma blitz para verificação de documentação, de IPVA, se o carro está licenciado, se o carro está com segurança. E ainda falando sobre trânsito, em Macapá, comerciantes que insistirem em reservar vagas em locais públicos vão ser autuados. A norma prevê multa para quem utiliza cones e objetos para demarcar estacionamento. Encontrar local para estacionar veículos na capital se tornou uma tarefa complicada. Para organizar principalmente o centro da cidade, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, a CETEMAC, irá inserir o estacionamento rotativo, que já está em fase de licitação. Mas esse não é o único problema relacionado à falta de locais para estacionar. A CETEMAC recebe diariamente inúmeras denúncias sobre empresários que colocam cones em estacionamentos e passeios públicos, impedindo a população de utilizar as vagas e o que é proibido. A CETEMAC está fazendo uma ação, de retirada desses cones e cavaletes que separam vagas para clientes. Então, eu indico que os estabelecimentos não façam mais isso. Diante dessas reclamações, a CETEMAC iniciou nesta semana o envio de ofícios orientando os empresários sobre essa prática proibida. Se continuarem com a infração, serão notificados extrajudicialmente. Os empresários que insistirem em reservar vagas em locais públicos serão autuados conforme o artigo 95 do Código Brasileiro de Trânsito. O código prevê multa para quem utiliza cones e objetos para demarcar estacionamento ou utilização destes equipamentos para restringi-lo. Uma outra medida que também nós estamos finalizando é uma licitação para o estacionamento rotativo. Então, as pessoas, esse mesmo número de vagas no centro, deve ter uma rotatividade maior e melhor. Eu acredito que isso vai ajudar muito as pessoas a conseguirem estacionar no centro da cidade. Para denunciar irregularidades relacionadas ao trânsito e transporte de Macapá, a CETEMAC recebe as reclamações por meio do Disque Denúncia 3201-1201 e a central funciona de segunda a sexta em horário comercial. Receita Federal do Acre liberou nesta sexta-feira o terceiro lote do Imposto de Renda 2014. Serão pagos R$7 milhões. Nos demais estados da região amazônica, os contribuintes devem receber ao todo mais de 130 milhões. Já estão disponíveis os créditos referentes ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2014. Mais de 6 mil contribuintes serão contemplados no Acre, totalizando mais de R$7 milhões. Na segunda região fiscal, que compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, serão creditados no valor total de R$ 135.466,25 para quase 100 mil contribuintes, de acordo com a Receita Federal. Após o pagamento dos idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, as restituições são pagas em ordem de entrega da declaração do imposto de renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões. Para saber se faz parte do lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A instituição disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones, a fim de facilitar a consulta da declaração e a situação do cadastro de pessoa física, o CPF. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet. Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br. E veja a seguir, cirurgias de catarata de alto padrão são realizadas em Manaus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.